Então vamos lá. Rogério, tá tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Opa, beleza. Deixa eu só aumentar o volume aqui um pouquinho. Tá conseguindo me ouvir bem? Beleza. Tô. Beleza. Tá, olha só. Em primeiro, antes da gente ir lá pro. Como é que se chama? Antes, deixa eu ver aqui. Antes da gente ir lá para te mostrar o material, eu preciso que você me responda primeiro o seguinte: qual que é o seu principal, a sua principal dificuldade com o inglês? A gente já tinha falado um pouco sobre isso, mas agora eu vou te colocar aqui um planejamento também, vou escrever tudo, os passos aqui. Você já é o nosso aluno, né, do treinamento intensivo ali, então eu vou te mostrar quais são os materiais que você vai pegar e que você vai conseguir utilizar eles para conseguir diminuir o seu tempo de aprendizado entre 4, 5, 6 vezes mais rápido, enfim, para a gente focar principalmente na sua dificuldade maior ali, tirar todas as suas dúvidas. Minha dificuldade maior no inglês é justamente o ouvido, né? Eu te falei que eu trabalho em restaurante e lá Aham. vai muitas pessoas de outros países. E quando eu vou falar com algum americano, a primeira coisa que eu falo que é para ele falar um pouco devagar, speak Aham. slow, Uhum. tipo isso, para eu conseguir ouvir melhor, entendeu? Senão Para o cara no entender. ritmo normal vai ficar totalmente incompreensível, né? Enfim, sim, claro. Exatamente. E é isso. Ouvir, Eu então. cons... Isso, justamente. Ouvir, beleza. Tá, olha só, eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Tá. Deixa ela só aparecer aqui. Tá conseguindo ver minha tela? Tô, Ah, beleza. Deixa eu colocar aqui então. Tá conseguindo ver um Word aqui na tela? tô sim. Então, olha só. Planejamento estratégico de estudos, Rogério Medina. Então, olha só. Primeira dificuldade. Então, vamos lá. Ouvir. Então, olha só. De acordo com o que a gente conversou, qual que é o principal, como é que se fala? O principal conteúdo que você tem que aprender em inglês para você conseguir ouvir melhor o inglês? Pode repetir? Não De, ouvi de muito bem. acordo com o que a gente conversou, né? Um pouquinho que a gente conversou, tenta me dizer qual é o principal, como é que se fala? O principal material, conteúdo que você vai estudar, né? Aprender para você conseguir ouvir melhor o inglês. Para você destravar seu ouvido. Acho que ouvir músicas, vídeos, essas coisas já ajuda. Sim, mas dentro lá do nosso conteúdo, a gente tem as aulas estudo de texto com áudio. Inclusive, eu acho que é até que você me mandou uma foto. Estudo de texto com áudio. Olha só, então, deixa eu colocar aqui. Principal dificuldade ouvir. Então, porque a gente está colocando em cima disso aqui. Então, ouvir. Então, aqui embaixo são as soluções para isso. Então, olha só, estudo de texto com áudio. No estudo de texto com áudio, deixa eu tentar colocar aqui como se fosse um sub. No estudo de texto com áudio, o que vai acontecer? Ele tem ali o áudio nativo com os textos completos. E você estudando aquilo, por exemplo, que a gente, vamos supor, quando a gente começou a aprender português, que a gente fez primeiro para a gente falar? A gente ouvia, aí falava mamã, papá, mamãe, papai, e você começava a repetir as coisas que seu pai e sua mãe falavam. Então, nós, seres humanos, a gente é meio que eu não vou dizer uma máquina, mas assim, a gente fica repetindo as coisas. A gente faz as coisas, a gente repete. Então, por exemplo, quando você pega conteúdos foi assim que eu cheguei à fluência no inglês, no francês, no espanhol, estou no nível avançado no italiano, chegando no nível intermediário no russo, e em todos esses idiomas foi a mesma coisa. Eu tive que ouvir muito, ouvir. Só que você não vai ouvir
filmes para começar. Por quê? Se você ouvir filmes para começar, que tem um contexto muito amplo e sem didática, assim, sem uma aula te ensinando o que significa isso, o que significa aquilo, você vai ficar perdido e isso vai te gerar frustração. Então, não é bom que você pegue filmes ou coisas muito complexas assim. Olha só, no nível iniciante e intermediário, você vai pegar aqui, ó, é o que a gente tem lá dentro do nosso material, dentro dos 24 módulos lá. Você vai ter os materiais estudo de texto com áudio, no nível intermediário, iniciante até o intermediário, você vai ter os estudos de texto com áudio em inglês e português. Aqui, ó, nível iniciante, intermediário, inglês e português. E no nível avançado, nos 2 últimos meses ali do treinamento, você vai ter ele 100% em inglês. Ou seja, porque você já vai estar preparado para aquela situação 100% em inglês. Mas sempre com uma aula completa, te ensinando o porquê. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui um material. Aqui, ó, por exemplo, estou pegando o texto do Walt Disney, que você vai ver lá no capítulo. Você vai ver ele lá no módulo 6. Ele só está abrindo aqui. Pronto, está aqui na tela. Então, olha só. O que vai precisar ser feito? Deixa eu dar um zoom nele aqui. Pronto. Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui do Walt Disney parte 2, que ele começa no módulo 5, que está no módulo 6, que é a segunda parte. Quando você pega, vamos supor, se eu pego esse áudio aqui nativo para você, só o áudio, sem a escrita, sem a explicação de tudo, você provavelmente iria ficar perdido e não iria querer ver um áudio como esse. Então, o que precisa ser feito? Você tem que, até o nível avançado, você tem que estudar textos com áudio nativo, nunca áudio de brasileiro, por exemplo. Eu sou um professor, sou brasileiro, só que o áudio, nenhum é um áudio que eu gravei. Todos os áudios são com nativos. Porque uma coisa é você entender um nativo, outra coisa é você entender nós brasileiros. Entender um brasileiro é muito fácil, entender um nativo é o objetivo. Não adianta nada você falar em inglês e não conseguir compreender um nativo. Então, você tem que estudar áudios nativos, nunca de brasileiros. Então, olha só. Aqui, né, ele fala aqui, ó, a cartoon is a series of pictures on film. Aí, tipo, aqui já tem a tradução em português e dentro da aula que você tem acesso, eu te explico a cartoon. Aí eu falo aqui, cartoon, tipo, termina com N de navio. Toon, N. Toon, a cartoon is a series. Então não é séries, é series of. Aqui em vez de of, a pronúncia é of. Pictures on film. Então não é filme, é film. Então, uma vez que você tem uma aula te explicando a pronúncia, o significado, a tradução, que você vê isso aqui até o final, e que você tem aqui, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui os textos separados em inglês, depois em português, aí depois você tem aqui os textos lado a lado, em inglês e português, para você fazer a prática depois. Então, olha só, quando você vai lá, aprende na aula todo o conteúdo, você está aprendendo vocabulário, você está aprendendo pronúncia, você está aprendendo um novo contexto, está melhorando o seu ouvido. E o que você vai fazer? Depois que você assistir a aula, aprender tudo isso aqui, todas as aulas de estudo de texto com áudio, você vai pegar esse material aqui em inglês e português e você vai fazer a repetição dele várias e várias vezes, no mínimo 10 vezes por dia. E você vai repetir em voz alta e ouvir esse material aqui
Deixa eu só fechar a janela aqui, que tá passando uns carros barulhentos. Pronto. Então, olha só. E aí, uma vez que você pega esse material aqui e você você já aprendeu o contexto, já aprendeu o significado de tudo. Porque olha só, imagina o seguinte: você pega um material desse aqui, você não aprendeu a pronúncia numa aula, você não aprendeu o que significa tal coisa, o que significa isso, o que significa aquilo, e você vai pegar aquilo e ouvir e repetir, você fica perdido, você fala assim, mas o que é isso? O que é aquilo? Eu não sei a pronúncia disso, não sei a pronúncia daquilo, eu não sei o que significa isso, não sei o que significa aquilo. Então você vai ficar perdido, você tem que ter materiais com aula, te ensinando em primeiro, detalhadamente, linha por linha, e aí depois você vai fazer essa série de práticas, entendeu? Então, isso aqui é a chave, isso aqui é a chave para você chegar na fluência. Você tem alguma dúvida até aqui? Não, tudo perfeito. Você assistiu alguma aula dessa de estudo de texto com áudio já, lá em algum dos módulos? Eu terminei o módulo 1 já. Então, você assistiu a primeira aula de estudo de texto com áudio, que ela é bem facinha, né? Você achou ela fácil, média, difícil? Sim, tranquilo. Achou tranquilo, né? Vai aumentando, o nível vai aumentando. O primeiro módulo tem que ser tranquilo mesmo. Se eu colocar um negócio difícil no primeiro módulo, o pessoal vai se assustar e vai correr. Então não dá. A gente vai aumentando gradativamente ali a dificuldade. Então, olha só. Agora, uma coisa muito importante que eu tenho que deixar muito claro para você. Você nunca pode só sentar, assistir às aulas e pronto, acabou. Você sempre vai ter que fazer as práticas depois, porque o que vai fazer com que a sua mente, com que a sua mente destrave a compreensão, é você fazer isso durante 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Você faz essa prática, né? De preferência diária, como eu te falei, né? De preferência diária. Você faz essa prática durante no mínimo 6 meses, seu ouvido vai destravar consequentemente. Não adianta querer também que seu ouvido destrave durante um dia, 2 ou 3, vai levar tempo. Um bebê leva em torno de 2 anos a 3 anos para começar a compreender, a repetir tudo. E aqui, né, com 6 meses você já vai começar a compreender muita coisa e falar, né, conseguir compreender muito contexto, mas não dentro de um dia ou dois. Dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. O seu ouvido vai destravando. E você vai sentindo depois do segundo, terceiro mês, você vai começando a sentir isso. Então você vai ouvir, né? Tem as séries ali, olha só, por exemplo, dentro do cronograma nosso, deixa eu pegar aqui o cronograma para te dar um exemplo. Espero que esse PDF não demore para baixar como primeiro. Ok, foi mais rápido. Tá. Então, olha só. Aqui, ó, por exemplo, quando você pega o nosso cronograma do que fazer todos os dias, vamos supor, no dia 1, você pega aqui, ó. Cadê? No dia 2, dia 3. Pronto, dia 3. Não, peraí. Dia 3, praticar. Aqui, ó, dia 1, assistir a aula Walt Disney parte 2. Ou seja, ela tem aproximadamente 20 e poucos minutos ali. Você vai assistir a aula no dia 1. No dia 2, você vai praticar o texto do Walt Disney 2. Você assistiu no dia 1, no dia 2 você vai praticar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele texto com áudio, você vai ouvir várias vezes. Em suma, é isso aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui para reforçar. Eu não estava com nada na agulha aqui, não imaginei que eu ia abrir esses materiais aqui, mas já está tudo certo aqui agora. Cadê? Homework. Aqui, por exemplo, o que você vai fazer? Durante uma semana. Isso aqui é um material lá da quarta do inglês, aquele outro material que eu te falei sobre ele, mas o homework ele é isso aqui, ó. No dia, por exemplo, no dia 1, você vai escutar o áudio lendo o PDF várias vezes. Você vai repetir o processo
Isso aqui é porque é um outro planejamento. Eu não vou te mostrar esse aqui porque ele não está de acordo com o nosso ali. Mas você entendeu essa questão da repetição, de como ela tem que ser feita, ou você não chegou a entender isso aqui? Sim, Você sim. entendeu Mas, como ela deve ser feita? Por exemplo, no primeiro dia você vai aplicar a técnica que se chama practice. O que você vai fazer? Você vai ouvir o áudio várias vezes. Vai ouvir ele durante no mínimo umas 10 vezes, repetindo. No dia 3, por exemplo, aqui, ó, você vai fazer a prática novamente, de ouvir. E aí, na verdade, você vai ouvindo ele várias vezes e vai tentando repetir. Entendeu? Por exemplo, você não vai conseguir no começo repetir tudo 100%. Pode ser que você consiga repetir 10, 20, 30, 40, 50, 60%. Não importa. O que importa é você fazer, dar o seu máximo, focar no que você aprendeu, no que você está conseguindo, o que você não está conseguindo. Você não foca naquilo, foca no que você está conseguindo e vai em frente. E manda ver, vai em frente. No dia 4, por exemplo, aqui, ó, você vai praticar o texto Walt Disney utilizando a técnica Command. Command é a última parte que está ali na nossa técnica. Ela é a última parte que você vai ter que só ouvir. Você não vai repetir e nem ver o áudio. Deixa eu voltar aqui, só para fazer uma síntese melhor. Que eu pulei um aqui, ó. Tem a parte Practice, tem a parte Discover. Olha só, Discover é tipo assistir a aula, é isso aqui, ó. Então, no primeiro dia você vai assistir a aula. No segundo dia você vai praticar. Tem várias formas de praticar. Uma delas é, você vai ouvir várias vezes, só ouvindo e lendo o PDF. Depois de ouvir várias vezes só lendo o PDF, quando você já se adaptar um pouquinho mais àquele texto, aquele contexto e o áudio, você vai ir repetindo em voz alta, coloca o áudio um pouco baixo e vai repetindo, 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 repetindo. E aí você vai fazer isso no dia 2, no dia 3. Aí no dia 4 aqui já é a técnica command. O que é command? É você ouvir o áudio sem ler o PDF e sem repetir. Você vai focar só, tipo assim, em entender aquele contexto. Você vai focar em tentar entender a situação. Você não vai tentar assim, isso significa tal coisa, aquilo significa tal outra coisa. Você vai focar em entender o que está significando. Por exemplo, então no texto ele está falando isso, isso e isso. Ah, legal, ele está falando sobre isso, isso e isso. Você entendeu que você não vai tentar traduzir palavra por palavra nessa parte aqui, ó. Você não vai ficar tentando comparar com o português. Você vai só tentar imaginar a situação. Isso, imaginar a situação. Por exemplo, vamos supor no Walt Disney aqui que ele está falando, eu não sei se nessa aula 2, nessa parte 2, eu não sei do que exatamente ele está falando, mas tem uma parte lá do texto que ele fala assim, por exemplo, não sei se é na parte 1, na 2 ou na 3, que ele fala assim que o Walt Disney, que ele começou o estúdio dele, que ele começou os trabalhos dele no fundo de um apartamento, de uma salinha comercial, ele dormia lá, era cheio de barata, cheio de ratos que ficava correndo para cima e para baixo. Era muito difícil, ele mal dava conta de pagar energia, mal dava conta de, por exemplo, o aluguel, devia o aluguel, o irmão dele, ou é primo dele, ou é cunhado, algo assim, foi trabalhar com ele, e ele não tinha dinheiro nem para pagar o salário do primo dele. E hoje o Walt Disney é um dos maiores, enfim, um dos maiores estúdios do mundo de artes, de animações e tudo. Então, aí o que eu fiz aqui? O que eu estou te mostrando aqui? Que você está tentando entender a história, a situação. Entendeu? Você tá imaginando a situação. Você não está assim. O Walt Disney, o rato corria para cima e para baixo, running in and out. Tipo, você não está tentando traduzir, você está só imaginando a situação. Então, é isso. Na primeira parte do estudo de texto com áudio, você simplesmente aprende, assiste a aula, depois você vai praticar a aula, você vai fazer as partes de prática, e depois, no quarto dia aqui, por exemplo, você vai só ouvir, no quinto dia também você vai só ouvir, e no sexto dia escutar todos os áudios ali, enfim, só tentando ouvir ali também. Então, isso aqui é a técnica para você melhorar o seu ouvido. E quanto mais textos com áudio você vai fazendo isso, um essa semana, outro na próxima, outro na próxima, outro na próxima, mais vocabulário você vai ganhar, mais o seu ouvido vai ficar treinado, mais você vai conseguir compreender inglês, mais sua pronúncia vai melhorar, e aí vai. E essa é a chave. Tem alguma dúvida até aqui? Não, perfeito.
é mais focar na compreensão e não necessariamente em traduzir o que, tipo, tentar traduzir o que está sendo falado, né? Traduzir a primeira parte, né? A parte da aula, que você está assistindo a aula com a tradução, né? Que tem a tradução. E na parte practice, você pode, por exemplo, também uma coisa que eu recomendo, que eu acho interessante fazer. Às vezes eu faço isso quando estou, né, estudando lá o russo ou qualquer outro idioma. Eu pego o texto em português e nesse caso aqui é o inglês, né? Então, você vai pegar o áudio em inglês e vai ouvir ele, em vez de você só ouvir ele e ler em inglês, você vai ler ele também em português. Ou você coloca os dois aqui lado a lado e vai comparando. Isso aqui é muito, muito importante também, muito interessante você fazer isso. Por quê? Porque aí você está ouvindo ele em inglês, vamos supor, o áudio está correndo agora. Eu coloco aqui só em português. E eu começo a ouvir isso aqui tudo em português. Isso aqui é muito legal, porque sua cabeça vai dando meio que um tilt no começo, porque você está ouvindo um negócio em inglês e você está vendo o negócio em português. Mas depois ela vai começando a assimilar as coisas quando você repete a segunda, terceira, quarta, quinta vez, ela vai começando a assimilar e aquilo é muito legal, é muito interessante. O seu cérebro, ele reage de uma forma muito positiva a isso, porque ele vai assimilar aquela coisa em inglês com a sua compreensão em português. Então é interessante você fazer, tipo, ouve uma vez o áudio vendo o texto em inglês, depois ouve o áudio uma vez vendo em português, depois ouve o áudio também fazendo, por exemplo, a repetição em voz alta. E aí faz isso durante dezenas de vezes, até você se familiarizar com o estudo, com o conteúdo, e aí, na próxima semana, é o próximo texto, na próxima semana, o próximo texto. Nunca tente entender 100%, nunca. Nunca tente entender 100% e nunca fala assim, eu não vou passar para o próximo módulo porque eu acho que eu não estou pronto, porque eu acho que eu não consigo entender 80, 90, 100%, 70%. Não. Foca no que você entendeu 20, 30, 40, 50%, não tem problema. Vai para o próximo, vai em diante. Vai em diante, você tem que seguir em frente. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Beleza. Tranquilo. Então, olha só. Principal dificuldade ouvir, a gente já tem aqui a solução para ela, estudo de texto com áudio. Então, assistir às aulas e assistir às aulas e fazer as práticas. Eu não estou colocando acento aqui, porque eu estou com o computador aqui, com o computador temporário aqui, eu não sei nem como é que ajusta a tela nele aqui, o acento e tal. Enfim, então tem algumas coisas sem acento aí, tem que corrigir isso aqui depois do teclado. Aprender a mexer nesse teclado. Então, olha só, vamos lá. O que mais que você vai precisar fazer aqui? Ouvir. Para você falar. Então, vamos lá. Para falar, o que você acredita que você vai precisar fazer para falar o inglês, para conseguir falar melhor? Deixa eu ver. Praticar. Eu acho que, na real, o ponto mais forte no momento que eu tenho é falar, entendeu? Eu consigo falar, acho que eu consigo falar bastante coisa do que eu quero, mas quando tipo, a pessoa vai... É justamente isso, quando ela vai falar e eu não entendo, aí eu me perco todinho. Isso, entendi. Então, né, a solução para o ouvir é essa aqui. E para falar, consequentemente, quando você consegue ouvir melhor, entender melhor, você consegue falar melhor. Imagina a seguinte situação. Você não consegue entender um texto. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o texto. Vamos lá, a gente mostra o negócio, mata a cobra e mostra ela morta aqui. Né? Então, olha só. Imagina aqui o seguinte texto. Lê isso aqui pra gente, por favor. Essa primeira frase? Isso. A cartoon is a series of pictures on film. Perfeito. Você falou cartoon, né? Dois Os em inglês tem som de U, na maioria das vezes. Então, não é cartoon, é cartoon. Né? Aquele canal, lembra daquele canal? Cartoon Network. Cartoon, só que a gente fala Cartoon Network, né? Cartoon Network.
mas é a Cartoon Network. Porque o T não pronuncia naquele caso ali. Então, a Cartoon is... Aqui o som aqui é de Z, não é som de is com S, o som é is. Is, repete comigo. A cartoon is... com som de Z. Is... Z. Ainda estou ouvindo o som de S, mas o som é de Z. Então, is a... Series. Não, vamos lá, aqui, ó. A. Não é A. Não é A, é a. Series. Series. Isso, em vez de séries, é series. É aqui, pronuncia aqui pra gente. Off. Então, em vez de off, lembra daquela questão que eu já começo falando lá, eu acredito que nas primeiras aulas. Se você não viu, você vai ver ainda. O OF é a preposição de. E esse OF com um F só é av. Av, com somzinho de um Vzinho. Av. Av pictures. Repete. Av pictures. Av pictures. Of pictures. Esse O tem um somzinho de um Azinho bem sutil. Em vez de of, é av. Av. Ah, isso eu não sabia. Então vamos lá. Av pictures. Complicou um pouco. Sim. Of pictures. On film. On film. Então vamos lá. Agora, depois de mim, eu vou pronunciar aqui algumas vezes. A cartoon is a series of pictures on film. A cartoon is a series of pictures on film. A cartoon is a series of pictures on film. Vai lá, pode tentar pronunciar umas 3 vezes. A cartoon is a series of pictures on film. A cartoon. Aí o is. Pode ir, pode ir embora, pode ir em frente. Is. A cartoon is a series of pictures on film. A cartoon is a series of pictures on film. Perfeito. Uma vez que você pronunciou isso várias vezes e quando você ouviu o áudio nativo várias vezes, quando você ouvir você já vai identificar isso já de cara. Quando você ouvir em qualquer outro contexto, cartoon, desenho, né? Você já vai entender em qualquer outro local. É uma, series, série, of. Você já entendeu que não é off, que é of. Quando você ouvir isso em algum lugar, você vai entender a pessoa falando a preposição de, né? Of. Pictures, imagens, né? No filme. Então, um desenho é uma série de imagens em filme, né? Então, aquele desenho animado é uma série de imagens que eles vão colocando e aí vai rodando aquele filme ali com aquelas várias imagens ali. Aquilo é um desenho. Então, uma série de imagens. Bom, então, o que acontece aqui? Uma vez que você consegue compreender melhor, consequentemente, você consegue falar melhor, porque quando você compreende que a pronúncia é of, você fala assim, of, você está falando. Então, consequentemente, quando você ouve e pronuncia correto, né? Quando você ouve, consegue compreender bem, e você repete aquilo, você está falando bem. Então, ou seja, você vai destravar a sua fala quanto melhor você compreender, melhor sua fala. Então, olha só, quanto melhor. Tá sem um acento aqui. Você compreender, melhor você vai falar. Pronto, simples assim. Então, quanto melhor você compreender, melhor você vai falar. Vamos lá, tem alguma dúvida até aqui? Não. Beleza. Então, é isso. E aí, por exemplo, aí a gente tem lá as aulas de diálogo que você vai praticar. Assim que você assistir, você fala lá para mim que assistiu, eu vou te colocar com outra dupla para você praticar. O que mais? A prática também, você precisa praticar com alguém. Você tem lá os 2 últimos meses de práticas de aula, de conversação individual, para você colocar em prática tudo que você está aprendendo. Você viu que é muito conteúdo que você vai aprendendo e que depois de 4 meses, mais ou menos, aprendendo, você tem que ter a oportunidade de jogar tudo isso para fora. Então, tem as aulas de prática ali, de conversação. Enfim, então é isso. Que mais? E também, uma coisa muito importante.
Nunca fique. Tinha uma professora que ela falava para mim assim, nunca leve dúvida para casa. Só que eu falo assim, nunca fique com dúvida. Por quê? Isso aqui é muito importante, nunca ficar com dúvida. Sempre que você fica com dúvida e não pergunta, tipo, não tira essa dúvida com alguém, você simplesmente, o seu aprendizado está travado ali. Aí vamos supor que você fica com dúvida numa coisa, noutra, 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 noutra. Aí você vai ficar com vários aprendizados travados. Então você não pode ficar com dúvida. Por exemplo, vamos supor, você está assistindo um vídeo meu lá no YouTube, uma aula. Você vai lá no comentário embaixo, você ficou com uma dúvida, pergunta, eu te respondo. Eu sempre respondo todo mundo. Você está assistindo alguma coisa no Instagram, vai lá, pergunta, tira a dúvida. Eu estou interagindo lá de alguma forma. Todos os dias nos meus stories tem dicas lá de inglês. Aí você ficou com uma dúvida sobre a dica, o Emerson, mas e não sei o que, isso aqui? Pergunta que eu vou te responder. Tá com dúvida lá sobre o nosso conteúdo aqui do treinamento intensivo? Vai lá na comunidade de alunos, pergunta, ou seja, nunca fica com dúvida para casa. Onde você tiver pergunta, que eu vou estar interagindo, às vezes tem outros alunos, tem outras pessoas ali que vão interagir com você e vão te responder, e vai gerar até um diálogo e tal. Enfim, o segredo é não ficar com dúvida. Como eu te falei, eu não sei se eu te falei isso claramente, mas assim, todos os idiomas que eu cheguei à fluência, eu era o cara chato que perguntava o tempo todo. Ficava toda dúvida minha eu não guardava para mim, eu perguntava, perguntava, perguntava e perguntava. E assim, e isso foi uma das formas assim legais de destravar muita coisa que eu destravei, de não ficar com dúvida. Enfim, hoje quando eu estou com dúvida, eu vou lá, pesquiso e acho a solução, ou vejo o material de algum nativo, alguma coisa do tipo. Enfim, mas hoje em dia já está mais claro para mim quanto ao inglês. Coisas que eu tenho muita dúvida hoje em dia, por exemplo, o árabe está horrível. Eu tenho dúvidas assim, 1 milhão de dúvidas em árabe, só que eu não tenho mentor. Eu não tenho um professor, eu não tenho um mentor, porque eu estou estudando online, utilizando as minhas técnicas e métodos e aprendendo com materiais online. Então, quando eu tenho uma dúvida, às vezes eu tenho que ficar pesquisando, às vezes eu não acho, porque, por exemplo, o árabe tem um árabe egípcio, tem um árabe, por exemplo, como é que se chama? Aqueles outros países árabes ali, tem o Egito, tem Senegal, não. Tem o pessoal. Enfim, tem vários países árabes ali. Do Egito é um árabe, dos Emirados Árabes é outro. Então, às vezes, eu fico com várias dúvidas ali que eu não tenho ninguém para tirar. E você tem esse privilégio, né, de ter uma pessoa aqui para tirar todas as suas dúvidas. E isso é muito importante. Então, nunca fique com dúvida, porque elas te travam muito. Bom, Rogério, tem alguma dúvida até aqui? Não. Ok. Então, assim, por que eu não falei sobre muitas outras coisas? Porque a gente já tinha falado sobre, a gente já comentou sobre muitas outras questões, e eu resolvi só falar sobre a sua principal dificuldade, te mostrar lá dentro do nosso método, o que você vai fazer até você chegar lá. Então, essa aqui é a principal. Aí, por exemplo, tem a questão também de você, por exemplo, a gente tem a habilidade de ouvir, de falar, que eu falei aqui para você, né? Quais são as soluções para ela, para você falar, que você tem as aulas individuais de prática de conversação, você tem outros alunos para falar todas as semanas, caso você queira, é só me avisar. Você vai expandir o seu vocabulário e isso vai te trazer uma fala melhor. E tem também a questão de escrever e a escrita e a leitura. A leitura, geralmente, ela é uma coisa um pouco mais tranquila para nós brasileiros, porque a gente sempre está lendo muito inglês, em uma coisa aqui, outra ali, então é a habilidade que eu diria assim, que é a habilidade um pouco mais tranquila para nós brasileiros. Já a escrita, a gente precisa praticar muito. Lá no módulo 8 ou no 9 tem um método lá, uma técnica de escrita, que quando você começa a utilizar ele, depois que você aprender ele, se você quiser melhorar a sua escrita, é só você, quanto mais você usar ele, melhor a sua escrita. Quanto mais você usar, melhor a sua escrita. Quanto mais você usar, melhor a sua escrita. E é infinito. Por exemplo, hoje, quando eu comecei, eu confesso para você que até uns 3 anos, 4 anos atrás, a minha escrita ainda era um pouco
pobre, assim, no sentido de quando eu queria escrever alguma coisa, eu tinha que ficar consultando dicionário, tinha que consultar isso, consultar aquilo, e assim, para ter certeza de que estava tudo certinho. Hoje, eu pego o e-mail de qualquer coisa e vou redigir um e-mail lá para o Anki ou para qualquer coisa dos Estados Unidos, ou estilo, eu estou vendo o intercâmbio voluntário para fazer, aí a mulher me respondeu de uma forma bem formal, já fui lá, respondi ela e pronto, só faço uma revisão ali, mas não fico olhando o dicionário. Por quê? Porque eu utilizei muito essa técnica que a gente tem no módulo 8 ou no 9 e eu utilizei ela diariamente durante meses e, na verdade, anos. Então, assim, quanto mais você utilizar essa técnica, melhor sua escrita. Você vai conseguir escrever em prova, responder um e-mail formal, informal, enfim, o que você quiser, você vai conseguir melhorar a sua escrita lá no módulo 8 ou 9. E a leitura ela é consequência. Quanto mais você ler e praticar a sua leitura e a sua escrita, mais você vai escrever melhor. Mas o seu objetivo, acredito que o principal agora é ouvir e falar, certo? Exatamente. Perfeito. Então, você tem também técnicas e métodos para você melhorar a sua escrita e sua leitura dentro do nosso treinamento intensivo. Enfim, eu só queria te deixar claro que você tem isso aqui também. Você não vai melhorar só a sua conversação. Você vai melhorar tudo. Só que a gente está colocando aqui, dando ênfase no seu foco agora, que é falar e compreender melhor. E depois, quando você quiser melhorar, quando você já estiver falando e compreendendo de uma forma agradável para você, que você já estiver contente com aquilo, eu acredito que você pode começar a escrita e leitura. Quando você chegar lá. Pronto, então é isso aí. Eu acredito que é isso que eu queria te passar por hoje, porque as outras questões eu já tinha te passado antes. E se não tiver nenhuma dúvida da sua parte, é isso por hoje. Tranquilo. Então eu tenho que focar mais nessas questões de ouvir, né? Inclusive, eu estava Exatamente. Ontem eu estava ouvindo, né? O exame do IELTS com algumas pessoas. IELTS, em inglês, IELTS. Aí eu fiquei bastante feliz que eu consegui entender algumas coisas e é justamente isso, eu tenho que treinar o ouvido, né? Exatamente. E assim, não ache o seguinte, que, eu tô vendo o texto do Walt Disney, lá do treinamento do Emerson. Eu tô vendo o texto do Robinson Crusoe, eu tô vendo o texto do Simon Sinek. E, eu vou entender então só o texto do Walt Disney, só o do Simon Sinek, só o do Robinson Crusoe. Não. Vai chegar uma hora que o seu vocabulário ele vai expandir de uma forma que você vai começar a compreender textos dos mais variados possíveis e todo o vocabulário, todos os contextos que você está vendo aqui, eles se aplicam em todas as outras áreas. Ou seja, você está melhorando o seu vocabulário, ampliando o seu vocabulário, ganhando vocabulário, conseguindo compreender melhor aqui e, consequentemente, em qualquer outro local, né? Na maioria dos outros locais. Vamos supor, claro que assim, se você vê um contexto de, sei lá, a pessoa está falando, explicando como é que monta um foguete espacial, né? Não tem nada a ver com isso aqui. Tipo, você tem que estudar um negócio totalmente específico. Não tem nada a ver. Isso é específico. Mas, se você está vendo aqui todos os nossos contextos, vai fazer uma conversação do dia a dia, vai ver uma situação de, sei lá, ouvindo uma história, ouvindo um jornal, ouvindo uma TV, ouvindo um filme, ouvindo uma série, enfim, você vai começar a ver todos esses vocabulários, todas essas pronúncias em tudo isso e, consequentemente, o seu vocabulário vai ficar esse vocabulário que você vai conseguir ter sucesso nesse sentido de ouvir melhor, vai conseguir entender mais o inglês geral e conseguir falar melhor o inglês, pronunciar melhor o inglês e destravar a sua fala também. Pronto, então é isso por hoje. Então, deixa eu te falar, no caso, essa aula de planejamento individual estratégico, eu vou transformar aqui agora isso aqui, converter em PDF, e aí eu vou te mandar isso aqui lá, né, no seu WhatsApp por PDF, e aí, como naquela playlist que você viu, algumas outras aulas, do Coffee Break com o Emerson Oliveira, posso postar, na verdade, antes de perguntar isso, essas aulas, elas servem para ajudar outras pessoas que não têm essa mesma condição, não têm esse mesmo acesso que a gente. Tem muita gente que
enfim, que não tem esse acesso todo. E essas aulas são para ajudar essas pessoas. Posso postar essa aula nossa lá, tudo bem? Pode, sem problema. Beleza, tranquilo. Rogério, então é isso aí. Qualquer outra dúvida pode me mandando. Escreve aí nos comentários dos vídeos, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, ou lá na nossa comunidade fechada, enfim, qualquer canto. Olha só, por último, só reforçando, no Stories do Instagram tem dicas todos os dias e essas dicas elas vão fazer com que você consiga ampliar seu vocabulário. Então, é muito importante. Não acho que por você aprender uma, duas, três frases por dia, isso não vai servir de nada, ou a pronúncia disso e dessa não vai servir de nada. Vai servir sim, porque você vai estar continuando a ampliar seu vocabulário e você vai estar vivendo o inglês ali, você vai estar em contato com o idioma, melhorando a sua pronúncia também. Então, essas dicas lá no Stories do Instagram, elas são muito importantes para isso. Muito, muito importante. Aí, caso você não tenha lá o link, é só rolar aqui para baixo, bem na descrição desse vídeo aqui, tem um link para você entrar no Instagram. Rogério, então é isso aí. Tamo junto, então, qualquer dúvida, manda lá e bora nessa. Bora para cima. Tamo junto. See you next time. Take care. See you next time. Bye, bye. Tchau, tchau.